Gente, nós estamos aqui para a nossa terceira aula sobre como funciona a República e hoje a gente vai ver o poder executivo. Então, gente, como sempre a gente faz, a gente sempre relembra o que a gente viu na aula passada, né? Então, vocês já sabem que a República é uma forma de governo associada à democracia, porque o povo escolhe através das eleições que acontecem de período em período, portanto periódicas, seus representantes. E esses representantes vão atuar por um determinado período de tempo. Portanto, não é para a vida toda, nem é hereditário, não passa de pai para filho, né? E o sistema legislativo, nós aprendemos na aula passada, ele é responsável por elaborar e atualizar, revisar as leis, né? E também fiscaliza a atuação do Poder Executivo, que a gente vai estudar hoje. Bom, gente, as três esferas políticas que a gente aprendeu na última aula, os três níveis, né? O poder executivo, da mesma forma que o legislativo, ele aparece nas três esferas do Brasil, na esfera federal, que é a maior, na esfera estadual, nos estados do Brasil, aí a gente está usando novamente como exemplo o Rio de Janeiro, que é o nosso estado, e na esfera municipal, nas cidades brasileiras, tá bom? Novamente, a gente usa a cidade do Rio de Janeiro como exemplo, aquele mapa que está clarinho aí, né? Mas dá para vocês enxergarem. Lembrando que cidade e município é a mesma coisa, gente, olha só. Para vocês terem uma ideia, nós temos um presidente, né? Logicamente, é só um. Nós temos 27 governadores, porque o Brasil tem 27 estados. E segundo o levantamento do IBGE de 2018, que é o mais recente que a gente tem cerca de 5.568 prefeitos, né? Porque é o número de municípios do Brasil, o número de cidades do Brasil. Então, olha só, as três esferas do poder executivo aí para vocês, tá bom? Agora, gente, nós estamos vendo neste slide quem representa o poder executivo que eu acabei falando no slide anterior. A nível federal, o presidente da República. Aí vocês estão vendo a primeira figura que aparece aí é onde o presidente do Brasil trabalha, tá? É o Palácio do Planalto, lá em Brasília. Brasília é a nossa capital desde 1960, portanto fez 60 anos esse ano. Então, esse é o Palácio do Planalto, tá? E quando a gente fala palácio, a gente pensa em alguma coisa parecida com o que a gente vê na Europa, né? Lá da Inglaterra. Não é, não. Esse aí é bem moderno, tá bom? Então, essa é a residência, não, desculpa, é o lugar onde o nosso presidente trabalha. A residência dele é o Palácio da Alvorada. A nível estadual, quem representa o Poder Executivo são os governadores. E a foto do meio que vocês estão vendo aí é o Palácio Guanabara. Ele foi construído onde o nosso governador trabalha. Ele foi construído em 1853, tá? Depois ele foi comprado pela família imperial brasileira. E em 1865, a princesa Isabel se mudou para lá com a sua família. Eles moraram lá até que a República foi proclamada em 1889 e a família imperial foi obrigada a deixar o Brasil, tá bom? E a última imagem que vocês estão vendo é o Centro Administrativo São Sebastião. Não é um palácio, né? É um centro administrativo. Ali está concentrada a Prefeitura do Rio de Janeiro. Todas as secretarias, Secretaria de Educação, de Saúde, de Assistência Social, todas elas de planejamento, todas elas estão nesse prédio aí, tá? E o nosso prefeito também trabalha lá. É um prédio bem moderno. Ele foi inaugurado em 1982 e a prefeitura está lá desde 1988. Foi o ex-prefeito Marcelo Alencar que levou a prefeitura para lá, tá bom? Então, primeiro Brasília, depois a capital do estado, né? O governador fica aqui porque é a capital do estado e, por último, a prefeitura, tá bom?
Bom, gente, então nesse slide aí, a gente vai ver quais são as funções do executivo, o que o poder executivo faz. O poder executivo, ele executa, a gente já vai entender por quê. Vamos por partes. Olha só, os representantes do executivo, eles são eleitos para governar 4 anos, eleitos diretamente pelo povo, tá bom? O povo vai às urnas e escolhe o seu representante. Agora tem um detalhe, enquanto os representantes do legislativo podem ser reeleitos quantas vezes eles quiserem se candidatar, os representantes do executivo não. Eles só podem tentar a reeleição uma vez. Portanto, eles estão governando. Se eles quiserem se candidatar novamente, eles podem. Se eles ganharem as eleições, eles vão governar mais 4 anos, ou seja, vão ficar 8 anos lá. Mas eles não podem tentar a terceira reeleição direto. Eles vão ter que sair, ficar um tempo afastado e na outra eleição aí sim eles podem concorrer de novo, tá? Bom, mas vamos lá, gente, vamos ver no caso do presidente da República, o que ele faz? A função dele é representar o povo brasileiro. O presidente representa o Brasil diante de outros países. Ele também vai ser responsável por dirigir as políticas de planejamento que dizem respeito a todo o nosso país. Educação, saúde, economia, segurança, tá? E ele também tem o dever de garantir a nossa independência diante das outras nações. Ele executa, ou seja, ele põe em prática o que foi decidido pelo Legislativo. Ele aprova ou não os projetos de lei depois de estudar esses projetos e de discutir com os seus auxiliares. Outra coisa que ele faz também, gente, é escolher os seus auxiliares, que são os ministros. Esses ministros vão ajudar, cada um na sua pasta, o presidente a planejar o funcionamento do nosso país. Por isso que a gente tem o ministro da Educação, o ministro da Saúde. Geralmente são escolhidas pessoas técnicas dessas áreas que entendem o que estão fazendo, né? Pois é. Olha só, gente, os governadores e os prefeitos, eles fazem a mesma coisa. Os governadores representam os estados, os seus estados diante do presidente. Os prefeitos representam as suas cidades diante do governador e do presidente. Eles têm funções bem semelhantes ao do presidente, dirigir políticas de planejamento que dizem respeito à população do estado, às cidades do estado e, dentro das cidades, a população daquela cidade, né? Eles também vão escolher os seus auxiliares técnicos, que vão ajudá-los nesse trabalho, que é um trabalho bem árduo, de muita responsabilidade. Só que eles não serão chamados de ministros, eles serão os secretários. Aí a gente tem os secretários de educação, secretários de saúde, secretário de assistência social e por aí vai, tá bom? Olha só, gente, vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vocês repararam que no slide anterior tinha um monte de olhinhos lá no slide? Pois é, esses olhinhos aí são os nossos olhinhos, são os olhinhos do povo. Porque além do legislativo ter a função de fiscalizar o executivo, nós, o povo, que escolhemos esse representante, também temos o dever de estar atento às suas ações, de fiscalizá-lo, né? Fiscalizá-los, na verdade. Mas vamos lá, outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês repararam que os poderes, eles cada um tem a sua tarefa, mas que eles estão muito ligados? Então, o legislativo, ele elabora, revisa as leis, mas ele depende do presidente da República para aprová-las, né? O presidente da República está sempre sendo fiscalizado pelo legislativo. Então, esses poderes estão juntos e misturados. Eles estão trabalhando em conjunto, eles não trabalham isoladamente, tá bom? Só para chamar a atenção de vocês. E o tempo inteiro eu estou dizendo para vocês que a eleição para o legislativo, eleição para o executivo. Vamos ver como é que essa eleição funciona. A cada 2 anos, o nosso país passa por um processo de eleição. Então, por exemplo, em 2018 aconteceram as eleições gerais, que são eleições maiores, né? A gente escolhe o presidente, os senadores, os deputados federais e estaduais e os governadores.
Agora, em 2020, sob o impacto da pandemia, vão acontecer as eleições municipais, onde a gente vai escolher prefeitos e vereadores. Mas vamos prestar atenção na eleição para o executivo, porque ela tem uma característica que é muito importante, que foi definida pela Constituição de 1988, portanto, há 32 anos. A nossa Constituição, que é o nosso conjunto de leis mais importantes, eu vou falar sobre ela oportunamente, ela determinou que as eleições para o Executivo, ou seja, somente para presidente, governadores e prefeitos, ocorram em 2 turnos, em 2 etapas. Por quê? Para garantir que o vencedor tenha recebido a maioria absoluta dos votos válidos. O que é a maioria absoluta? 50% mais 1% dos eleitores votaram naqueles candidatos. Isso é que é a maioria absoluta, 51% dos votos. Como assim? Vamos estudar, vamos entender, vamos explicar. Vamos fazer de conta que numa eleição para presidente da República a gente tenha 3 candidatos, 1, 2 e 3. No primeiro momento, no primeiro turno da eleição, o primeiro candidato recebeu 40% dos votos válidos. O segundo recebeu 35% dos votos válidos. E o terceiro, 25% dos votos válidos. Se vocês somarem tudo isso, vocês vão encontrar 100% dos eleitores. O primeiro venceu? Não. Ele teria vencido se ele tivesse recebido 51% dos votos válidos. Se 51% dos eleitores brasileiros tivessem votado nele, tivesse essa diferença, aí ele teria sido eleito no primeiro turno. Mas acontece que ele não recebeu, ele só recebeu 40%. Então, como é que vai acontecer o segundo turno? O terceiro candidato, que recebeu só 25%, está fora. Ele não vai participar da disputa, tá? Só os 2 primeiros. E os 2 primeiros, eles vão disputar justamente o voto desses eleitores do terceiro candidato, tá? Então, é exatamente assim que funciona, gente. Dessa maneira, o candidato que vencer, ele vai ter recebido de verdade a maioria dos votos válidos, a maioria absoluta, 51% dos votos válidos. Agora, olha só, gente, tem um detalhe aí muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Só os votos válidos são computados numa eleição. Embora os votos nulos e em branco sejam contados, eles não são levados em consideração para o resultado. Então, sabe aquela história de que se a população for às urnas e todo mundo votar em branco, a eleição está anulada? Sabe aquilo? Nham, 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 nham. É falso, gente, não existe isso. Uma eleição só é considerada nula, só é anulada se houver fraude comprovada, se houver crime eleitoral, ou se o candidato que for eleito apresentar alguma irregularidade, algum comprometimento com a justiça, tá? E a eleição, a anulação da eleição é analisada profundamente pela Justiça Eleitoral. Portanto, só os votos válidos são contados. Não existe essa história de que se a gente votar em nulo, se a gente votar em branco, a gente vai. Não existe, não existe, tá? Um grande número de votos brancos e nulos é ruim para a democracia. Por quê? Porque levam os candidatos a precisarem de menos votos para se elegerem, tá? E olha só, gente, nós temos que escolher alguém para nos dirigir. Então, essa história de dizer assim, eu vou anular porque eu não concordo nem com um nem com o outro, não vai nos levar a lugar nenhum, né? É como se a gente estivesse entregando para outra pessoa a responsabilidade de escolher alguém para me governar, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Compreendido essa história aí de anular voto para anular eleição, que é falso, não existe essa possibilidade, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido que só os votos válidos são contados. E na próxima aula, então, a gente vai trabalhar com o poder judiciário. Beijocas, saudades, cuidem-se, fiquem em casa, ainda não está na hora da gente sair.